Bom dia. Antes da apresentação dos nossos expositores, quero registrar, em nome do comitê, os agradecimentos à Comissão do Congresso pelo convite e a possibilidade de participarmos desse grandioso evento. Os temas a serem tratados em nosso painel, igualdade de gênero e trabalho em tempo de pandemia, são atualíssimos, especialmente por vivermos em um país tão desigual, desigualdade acentuada em tempo de pandemia. Vivenciamos, além da alta taxa de desemprego, uma brutal queda do poder aquisitivo da nossa população, da maioria da nossa população. Passamos a visualizar pessoas outrora invisíveis e descartáveis, que fazem parte da sofrida massa de pessoas desprovidas de qualquer amparo social. Tudo isso repercute na exploração da mão de obra e das condições de trabalho, favorecendo as desigualdades e a utilização do ser humano em condições degradantes, análogas à de escravo. Feitas essas considerações, apresento de forma reduzida o currículo da doutora Luciana Napur Lorenz. Sua Excelência é Procuradora Regional do Ministério Público do Trabalho, é doutora em Direito pela PUC de Minas, professora da Escola Superior do Ministério Público da União e ex-diretora do Movimento de Mulheres do Ministério Público Brasileiro. Prezada doutora Luciana, com a palavra então, por favor. A todos, na pessoa da excelentíssima presidenta Ana Maria Zivaco Gula, na pessoa dos desembargadores, João Batista Martins César, o doutor Eduardo Zanelli e meu colega de mesa Marcos Menezes Barberino. Cumprimento a todos e a todas. Bom, o passado se repete, para quem não o conhece. Então, vou fazer uma breve revisitação dos nossos marcadores históricos mais importantes do movimento de mulheres, ou movimento feministas, como queiram, e na sequência, vou historiar as 4 grandes fases do movimento feminista, no aspecto, principalmente, do direito do trabalho e sua correlação opositiva com o direito penal. Um dos meus marcos... Nancy Fraser, elas trabalham em relação de oposição. Quanto mais direito do trabalho, menos direito penal. Quanto menos direito penal, mais direito do trabalho. E, ao final, eu farei 7 proposições resolutivas. Todo esse cenário que eu vou descortinar aqui, que tentaremos juntos descortinar, esses marcadores históricos, eles são importantes hoje, porque, obviamente, a história não é linear, a história é feita de avanços e retrocessos, e eu tentarei provar que nós estamos num momento de franco retrocesso, o que instiga ainda mais a pesquisas científicas, discussões e palestras, como esse congresso está a promover, que é de extrema relevância neste momento. Então, só para a gente relembrar, o 8 de março, ele antecedeu, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de 1857, ele antecedeu em 29 anos o 1º de maio de 1886, o Dia Internacional do Trabalhador, tamanha importância dele. Nós tivemos aí o 8 de março, que foi uma greve onde as mulheres reivindicavam licença maternidade e jornada de 10 horas por dia, que acabou realmente na morte de 120 mulheres que foram trancadas numa fábrica de cota em Nova York e morreram queimadas. Na sequência, 29 anos depois, nós temos o emblemático 1º de maio, onde também existiu uma greve nos Estados Unidos, em Chicago, por algumas reivindicações de trabalhadores, principalmente a jornada de 8 horas por dia, o que valeu aos capitaneadores do movimento, a pena capital épica foi a pena de morte por enforcamento. Se a gente pegar os 3 grandes códigos da antiguidade, os 10 mandamentos, a lei das 12 tábuas e o código de Hammurabi, a mulher era tão objetificada que ela literalmente constava na lista de bens do marido. Está aqui nos 10 mandamentos: não cobiçará a casa do teu próximo, nem o servo, servas, boi, jumento ou vaca ou coisa alguma. Essa objetificação, ela se apresenta lamentavelmente presente nos dias de hoje. Durante 15 anos nós convivemos com essa imagem da chamada mulata globeleza. Sim, a mulher tem nome, ela chama Valessa, Valéria Valessa, que era uma carne que tem que ser consumida numa época específica do carnaval, nua sambando em frente à televisão, e nós naturalizamos este comportamento de objetificação. Também a Bela Recatada do Lar seria um exemplo bastante recente. Em relação a essa historiografia legislativa, o meu ponto dentro dessas 2 teorias, a descolonial de Maria Lugones e a interseccional de Nancy Fraser, é que todos os direitos, todos, são conquistados, são rios
de sangue e tinta para conquistar um direito, enquanto que os privilégios são impostos. E eu acho que eu consigo provar razoavelmente meu ponto. Como todos nós sabemos, no Código Civil de 1916, a mulher era tida como relativamente incapaz, mais ou menos com status de criança. Aconteceu uma coisa importantíssima no marco teórico de 1932. Uma jovem advogada aqui mineiro, que me traz muito orgulho, chamada Elvira Comer, que é uma das mulheres apagadas da história, com tantas outras, como Olímpia de Gaudes na Revolução Francesa e tantas outras, ela conseguiu reunir um exército armado de 8.000 mulheres e foi às portas do palácio, então, era no Rio, na Guanabara, e exigiu o direito ao voto, porque já tinha percorrido todas as instâncias possíveis e não tinham conseguido. E elas conquistaram esse direito com a reforma do Código Eleitoral 1932. Esse direito foi mais efetivado, na verdade, em 46, quando o voto feminino passou a ser também obrigatório. Mas a gente percebe que, a partir daí, há uma mudança legiferante como que encadeia. Por quê? Marshall entende que há uma série de sequências na conquista de direitos. Primeiro, os direitos civis, depois os direitos políticos, depois os sociais. Na sequência, a gente tem o Estatuto da Mulher Casada, que é uma lei conhecida por todos nós, né? A 477/42, que realmente colocou a mulher no status de capaz, mas ainda teve um retrocesso, avanço e retrocesso, porque manteve o marido como chamado cabeça do casal. Na sequência, a lei do divórcio, de 65, uma lei muito importante, mas que manteve o homem como chefe da sociedade, a mulher como a sua colaboradora, entre aspas, né? No direito, obviamente que o marco da Constituição Federal de 88 é a chave de leitura da simetria de direitos entre gêneros, homens e mulheres no Brasil, que foi aperfeiçoada por várias leis, e aí eu vou citar apenas algumas trabalhistas e outras penais, dentro dessa simetria que eu já coloquei, essa oposição produtiva, mais direito de trabalho, menos direito penal, e vice-versa, que é a Lei 9.029 de 95, e o artigo 373, que proibiu a exigência de esterilidade para admissão da mulher. Sim, gente, isso existe o tempo todo. Proibiu a aparência, isso existe o tempo todo. Lá do outro, no Código Penal, foi abolido em 2009, sim, outro dia, em 2009, a expressão mulher honesta. Mulher honesta, gente, não era aquela que pagava suas dívidas, não. Ela aquela que se comportava segundo um parâmetro de uma sociedade patriarcal. A velha, a melhor defesa é o ataque. A mulher foi estuprada, mas estava de minissaia. A mulher foi estuprada, mas estava de batom. Até hoje, lamentavelmente, é bem usada. O bloco das duas últimas leis progressistas que eu poderia citar é a lei da Maria da Penha Maia Fernandes, a 11.1340 de 2006, a lei do feminicídio 13.104 de 2015. Essas duas leis foram importantíssimas porque tirou o crime de feminicídio de um crime, entre aspas, doméstico. Devia ser um crime doméstico porque a mulher era um animal doméstico, só pode ser, né? E transformou num crime com um agravante, como tem que ser. E a lei Lola, a lei 13.104 de 2015, Lola é uma professora de literatura no Nordeste, que foi vítima de uma infomisoginia, misoginia digital. Para quem não sabe, existem células chamadas Mascu, Incel, MRA e Chance, células, segundo Dona Zuckerberg, quase tão numerosas como células terroristas que pregam desde a sedução da mulher até o seu estupro, sedução intelectual a estupro. Mas eles entendem o seguinte, olha, o homem está ganhando agora 5, porque antes ele ganhava 10, agora ele ganha 5 porque a mulher ganha 5 e o homem 5, como se a mulher fosse a sua grande, entre aspas, opositora na sociedade, numa visão absolutamente misógina e míope. Então, a Lei Lola, ela realmente legalizou a infomisoginia como um crime muito grave, e, aliás, muito difícil de ser combatido. Então, partindo agora já para um outro tópico, que são as 4 grandes ondas, as 3 primeiras e a 4ª última, do movimento feminista no mundo. No final do século XIX, houve a primeira grande onda do movimento feminista, que seria o sufragismo e o trabalhismo. O que essas mulheres queriam? Elas queriam ter direito a votar e ser votadas, e elas queriam ganhar pelo tempo de trabalho igual, uma remuneração igual. Alcançamos esse ideário? Lamentavelmente, não. O direito a votar, sim, o de ser votada, não, porque nós somos 51% da população, mas pelas estatísticas do IPEA, do BGA, da ONU, do OIT, nós não alcançamos 15% de representação feminina no Brasil. Nós somos o país 115 em representação feminina no mundo. Nós perdemos para países da África. Então, lamentavelmente, os ideários da primeira onda não foram atingidos no quesito, na angulação sufrágio. Na angulação, trabalho igual, remuneração igual. E lembrando a vocês que o movimento sufragista e trabalhista foram movimentos de convergência poderosíssimos. Eu coloquei aí uma filmografia, uma bibliografia, depois eu passo para vocês. O direito de ganhar em tempo igual de trabalho, a remuneração igual foi atingida? Não. Atualmente, a mulher no sistema seletário ganha 30% a menos do que o homem. A minha pergunta, eu acho que quem está na pesquisa científica tem uma obrigação de tentar responder as perguntas, é por quê?
E eu cheguei a duas conclusões. Primeiro, pela licença maternidade, a mulher é discriminada porque ela fica grávida e sai 120 a 180 dias. O empregador não paga essa remuneração, mas ele tem que colocar uma pessoa no lugar e tem, na verdade, uma falta dessa empregada que é substituída durante esse período, ou até depois, porque muitas delas não conseguem voltar a trabalhar. Então, assim, hoje em dia nós temos um retrocesso muito grande, não só o PL da Escola Sem Partido, o 867, mas simplesmente se propugna, vamos proteger direitos das mulheres. A mulher é discriminada porque ela é engravida. Então, vamos tirar a licença maternidade? Não, gente, não se protege tirando direitos, não. Eu vou fazer uma das minhas proposições resolutivas ao final, é a licença parental, que resolveria essa questão, inclusive para além do mercado de trabalho, para que os papéis de gênero fossem igualados literalmente ab ovo desde o nascimento da criança, e a gente diminuiria bastante a discriminação contra a mulher. O segundo motivo da pergunta por que a mulher ganha 30% a menos no mercado de trabalho seletário, e aí desmistificando a retórica oficial, quanto mais qualificada é a mulher, caiam para trás, maior é a distância do que ela ganha para o que o homem ganha, sim, maior. O IPE tem um estudo muito interessante sobre isso. O segundo grande motivo é, como há uma divisória sexual injusta do tempo de trabalho, a mulher tem tripla jornada, ela tem que cuidar da casa, dos filhos e de si, ela tem menos tempo disponível para o empregador. Como ela tem menos tempo disponível para o empregador, eles pagam menos. Ou pior, ela tem acesso a trabalhos não só não remunerados como homem, mas trabalhos precarizados, sem direitos trabalhistas, subtrabalhos, subempregos. E aí essa convergência de direito de trabalho e direito penal, para mim, fica muito evidente que essa mulher que ganha pelo menos 30% a menos do que o homem, porque tem menos tempo disponível, porque ela engravida, ela se sujeita muitas vezes a maus tratos e até feminicídios. Por quê? Porque ela precisa desse homem, ela precisa desse homem para sustentar a casa, para sustentar os filhos. Então, está tudo um amálgama normativo, um amálgama fático que vai de encontro ao amálgama normativo e que você precisa ver lá por quê e procurar saídas para isso. Então, lamentavelmente, a primeira onda no sufragismo e no trabalhismo não atingimos hoje, no século XXI, nem perto dos nossos melhores ideais, ainda estamos aqui. No mercado de trabalho público, nós, os estatutários, juízes, procuradores, servidores, obviamente que é reserva legal, então todo mundo não é igual, mas essa assimetria de gênero, ela se apresenta nos graus mais altos da carreira. Se não atingimos 15% no legislativo, é mais ou menos impressionante. No microsistema dos tribunais superiores, dos órgãos de comando do Ministério Público, nós também não atingimos 15%. Por quê? Muitas vezes a mulher quer, mas não pode, porque ela tem essa dupla, tripla jornada. Então, já vou fazendo outra proposição resolutiva, que é a Convenção 56 do OIT, que ratifica a proteção ao trabalhador ou trabalhadora com obrigações familiares, fosse levada em conta para promoção por merecimento. Tá. A segunda onda é uma onda maravilhosa. Gente, pena que eu tenho pouco tempo para falar. Eu poderia falar de pelo menos umas 100 mulheres aqui teóricas, e homens também, a Simone de Beauvoir, ela tem convergência com várias outras teóricas, filósofos e filósofos, inclusivamente seu companheiro, Sartre. Mas, enfim, a Simone de Beauvoir, ela desmistificou a coincidência entre um biologismo de má-fé, um pseudobiologismo e os papéis de gênero na sociedade. Como assim? A grosso modo, o homem tem uma genitália para fora, então o macho é para fora, ele é ativo, ele sai de casa para trabalhar, ele significa força, razão, liderança e dominação, ele é o primeiro. A mulher, ela tem a genitália para dentro, então a sua conformação social, ela é firme, ela é passiva, ela é fraca, ela é emoção, ela não é razão, ela é submissão, ela é basicamente matriz, mãe, engravida. A mulher é objetificada, ela não é em si considerada, ela é considerada em comparativo com o homem em pejo, subalternizada. Ela é o segundo sexo. Então, ela mostrou, Simone de Beauvoir demonstrou nos estudos das pesquisas dela que isso é falso. Esse papel social foi forjado, ele pode ser, na verdade, alterado pela pílula e pela educação dada, da mesma forma homens e mulheres, e pela equalidade de oportunidades, os dois têm a mesma condição econômica, cultural, política, os dois podem assumir qualquer papel. O papel não é definido pelo sexo, o papel é definido por uma complexa construção histórica e ela pode ser desfeita pela clarificação da pesquisa científica. Então, ela demonstrou isso. Não é porque eu sou mulher que eu tenho um papel fixo na sociedade, não é porque ele é homem que ele tem outro papel fixo. Nós vamos construir esses papéis a partir de uma igualitária distribuição de oportunidades, pílula e, na verdade, também, por óbvio, a educação. Mas
lamentavelmente, como eu disse, ainda no Brasil, nós temos naturalizado a questão de que cabe à mulher, e somente à mulher, a cura dos filhos e o cuidado para casa. Papéis esses que implicam trabalho, sim, só que é um trabalho invisibilizado e não remunerado, e que totalmente tem que ser compatibilizado com o trabalho, entre aspas, externo remunerado. E esses papéis naturalizados, como eu já provei para vocês aqui, prejudicam demais a mulher na sua remuneração, porque ela tendo menos tempo disponível, ela é pior remunerada. Outra, por que se chama licença maternidade? A terminologia está errada, gente. Ludwig Wittgenstein já ensinava: o tamanho de meu mundo é o tamanho de minhas palavras. João Guimarães Rosa já falava: as palavras são perigosas, elas enganam a gente. Não é licença maternidade, é licença parental. Qualquer um dos genitores, pai ou mãe, tem que assumir, tem que ter assunção do seu papel, não só para evitar a discriminação, mas também para participar da vida do filho. E já vou dizendo, essa licença ela tem que ser sucessiva, ela não pode ser concomitante, senão não vai dar certo. Então, lamentavelmente, ainda estamos aquém da segunda onda, onde papéis naturalizados e forjados socialmente por uma repetição acrítica, ela ainda domina os chamados papéis naturais, impede-os em grande parte, não só a mulher, mas aos filhos que realmente não podem prescindir da participação do pai nesse processo. A terceira onda é uma onda crítica, de 1800, mais ou menos 80 a 90, e que se estende até hoje. O ultraliberalismo, ao meu ver, na minha leitura, se infiltrou no movimento feminista, pregando que a ausência do Estado para a liberdade da mulher. Não, precisamos do Estado, sim, como todos nós, para que forneçam creches, não como depósito de crianças, creches, com educadoras, com pedagogos, para que as mulheres possam deixar com segurança seus filhos, inclusive para poder sair para trabalhar. Então, esse movimento foi um movimento de criticismo, mas talvez de quebra também, de declínio. A quarta onda também, que é claro que essas ondas, gente, elas não são estanques, elas se interpenetram o tempo todo. É uma onda muito interessante, que é da antimisandria, é uma onda que eu adoto, inclusive. Os homens são nossos parceiros nessa luta, os homens não são nossos inimigos, nós precisamos dele, é uma luta societária. Então, precisamos dos homens nesse movimento, temos direito a positive body, a ser sujeito do nosso próprio corpo, e não um corpo realmente padronizado, conforme a objetificação e a mercantilização do movimento. Começou com a Marcha das Vadias, por quê? Estava tendo muito estupro na Universidade de Toronto. O chefe da polícia falou: é claro, essas meninas se vestem igual vadias, porque estavam lá de short, porque estava dando um solzinho lá, que é raro dar sol. Aí elas começaram a Marcha das Vadias, e a marcha se espraiou ao longo do mundo. Eu teria muito o que falar ainda, mas eu só quero colocar 3 angulações dentro da teoria de Nancy Fraser. Representação em cargos de poder, já disse, nós temos 15% no máximo de representação, tanto no legislativo. Vou pegar aqui Minas Gerais, olha que tristeza, número de deputados, 77, homens, 71, mulheres, 6, 7,8%. Então, quando eu falei em 15, é na média total, viu, gente? Ceará está um pouco melhor, e por aí vai. Nos cargos de poder, em qualquer poder que se pegue, legislativo, executivo, judiciário, ministério público, nós não chegamos a 15%. Tá? Aí temos 3 perguntas. As mulheres não querem, mentira, elas tentam. As mulheres querem, mas não conseguem. Sim, o espaço de poder não é compartilhado. Quem está no poder, no caso a maioria do gênero masculino, não vai ceder poder. Terceiro, elas querem, mas tem outras obrigações que impedem. Sim, é o que eu falei. A divisória injusta sexual do tempo de trabalho também acomete a distribuição injusta de cargos de poder. Mais do que injusta, assimétrica. Outra angulação da Nancy Fraser para apurar se uma minoria está realmente em situação de subalternidade. Remuneração. Nós já explicamos e tentamos pesquisar por que a mulher ganha 30% no mercado privado do que relativamente ao homem. E o autorreconhecimento. Essa minoria, segundo Nancy Fraser, ela tem que se reconhecer como uma minoria discriminada para se unir para lutar contra isso. Uma grande parte das mulheres hoje em dia, principalmente do que eu chamo de feminista barra carreirista barra branca, ou feminista barra religiosa, é o que eu falei, prega a liberdade da mulher com a retirada de direitos. Não, gente, é muito antes, pelo contrário. Nós temos que alterar e aperfeiçoar os direitos que existem atualmente. Eu não gostaria de ser não gostaria de ter sido pessimista, mas lamentavelmente creio que eu fui. Mas antes de encerrar a minha palestra, outra coisa, antes de encerrar, o que eu falei, esses dados trabalhistas, eles têm total correlação com os dados de direito penal. Atualmente, nosso país é o 5º país no mundo em feminicídio. É isso mesmo, gente. Nós, entre aspas, só perdemos para Guatemala, Colômbia, Honduras e Rússia. Então, acontece um feminicídio a cada 5 minutos aqui. Já tentei demonstrar a correlação entre baixa remuneração
e aumento do feminicídio. E mais, em tempos de pandemia, que seria o foco específico da minha palestra, todo esse quadro que eu estou a discutinar, e eu usei dados muito consistentes do IBGE, do IPE, do IPEA, da ONU, do OIT, ele simplesmente se agudizou, o número de feminicídios aumentou. O problema da jornada tripla e quádrupla, agora quádrupla, da mulher aumentou demais, porque principalmente a mulher pobre, ela não está tendo onde deixar o filho para ir trabalhar, ela não tem computador para passar uma aula online para o filho. Então, nós vamos ter aí uma geração de analfabetos digitais. E também a questão da representação diminuiu nas últimas eleições, sim, diminuiu, retrocedeu, em virtude de todos esses fatores que eu estou a dizer. Mas, não querendo ser pessimista, eu gostaria de encerrar a minha palestra com algumas proposições resolutivas. Primeiro, nós temos que ratificar a Convenção 56 da OIT, ela não é ratificada pelo Brasil, que trata de trabalhadores com complicações familiares, ou seja, principalmente por ocasião da separação, não importa se é homem, se é mulher, aquele gênero que ficar com os meninos, é claro que essa pessoa vai ter uma jornada maior. E no Brasil, a percentagem de mulheres que ficam com os filhos depois da separação, com exceção aí de poucos que a gente conhece, é de 92%. Então, é preciso que ela tenha direito a uma flexibilidade para levar o filho, de faltas para levar o filho ao médico. Vou só colocar para vocês, o artigo 473 da CLT, interrupção de contrato de trabalho, assegura que possa se faltar 6 dias, até a criança completar 6 anos para levá-la no médico. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que seriam necessários 6 dias por ano. Ou seja, a mulher vai faltar, e vai acabar sendo dispensada por justa causa, ou ela nem vai conseguir esse emprego. Então, a Constituição 56 da OIT poderia também ser usada em termos de trabalho público, estatutário, como eu já falei, como um critério de promoção. Aquele servidor ou servidora, juiz, procurador, procuradora que ficar com os filhos, ele deveria sim ter um aspecto objetivo de promoção por merecimento considerado. A cereja do bolo, licença parental. Nós precisamos ressignificar a licença maternidade, que vai de 120 a 180 dias para a mulher e de 5 dias a 20 dias para o homem. E que tem um paralelismo muito negativo também, por exemplo, do direito processual civil. 30 dias para a mulher, 8. Se nascer um menino, ela tem direito à suspensão do prazo se ela for única advogada de 30 dias e o outro de 8 dias. Quer dizer, ali já parte do pressuposto de papéis naturalizados assimétricos. Então, nós temos que criar a licença parental no Brasil. Uma boa notícia é que já tem uma PEC 229/2019 exatamente nesse sentido. Quem concordar pode ir lá dar o like na PEC. Então, essa PEC, para além de diminuir a discriminação, ela iria implicar numa desnaturalização de papéis de gênero e iria ser a primeira quebra dessa divisão sexual injusta do tempo de trabalho. Precisamos criar aqui na América Latina centros de estudos de mulheres, de autodefensoras, de autoprocuradoras, na terceira onda, que é o Feminist Legal Studies, do movimento feminista. Precisamos incluir as questões de gênero, conforme determina a Convenção Internacional Belém do Pará, ratificada pelo Brasil, que vai de encontro ao PL 867 de 2015, que foi a Escola Sem Partido, é uma convenção internacional que se agregou à Constituição, depois da Emenda Constitucional 4504, ela determina que essas questões de gênero serão discutidos desde o ensino fundamental até o ensino superior. Isso não está sendo cumprido. Precisamos de ouvidorias de mulheres dentro do Ministério Público e Judiciário, criação de um atendimento específico para questões de gênero, assédio sexual, assédio moral dentro desses órgãos. Precisamos de cursos de formações de aperfeiçoamento dentro do Ministério Público Judiciário, AGU, Defensoria Pública, para debate dessas questões. Antes de terminar, vou citar uma das minhas poetisas de preferência, Clarice Lispector. Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Muito obrigada. Muito bem. Como já imaginava, minha cara doutora Luciana, foi uma grande exposição, a senhora é uma grande conhecedora da matéria. Eu procurei ouvi-la atentamente. Achei interessante que a senhora colocou que os direitos são conquistados e não outorgados, né? Achei também, para mim, uma novidade, e até desculpa a ignorância, essa questão da cédula que a senhora falou, né? Que eu achei muito interessante. E a licença parental, uma lição aqui para mim, pelo menos, acredito para todos, né? Vamos deixar de falar na licença maternidade. Enfim, nós queremos, minha cara doutora Luciana, ser parceiros, como a senhora falou, tá?
Essa é a nossa ideia, pode ter certeza. Obrigada. E muito interessantes as proposituras que a senhora fez. Isso é muito importante num evento como esse, né? Demonstrar o que nós poderíamos fazer, o que podemos fazer para que essas questões cheguem a um bom termo. Eu quero cumprimentá-la, reiterar meus cumprimentos. Obrigada. E realmente, e não faltará a oportunidade de ouvi-la com mais tempo, né? Inclusive pela nossa escola judicial, certamente. Agradeço. Agora, vamos então prosseguir aqui com o nosso painel e apresentar agora, também de modo resumido, né, o magistrado Marcos Barberino Mendes. Sua Excelência tomou posse no TRT da 5ª Região em 10 de julho de 95, removendo-se para esse tribunal em 7 de janeiro de 99, e é juiz titular da vara de São Roque desde 2014. É mestre em Ciência Econômica pela Unicamp, professor associado à IJUD, atual diretor de Formação e Cultura da Anamatra e membro do nosso comitê. A exposição do Dr. Barberino terá como enfoque as mulheres e homens invisíveis, o trabalho escravo contemporâneo e as cadeias produtivas. Meu caro Dr. Barberino, vamos ouvi-lo, por favor. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar mais uma vez no Congresso do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a minha casa institucional. É um grande prazer estar neste painel com uma nova grande amiga, a Luciana, e com o desembargador Zanella. É uma honra para mim secundar, de algum modo, esta grande apresentação que a Luciana fez a vocês. Eu vou começar a minha fala dando uma boa notícia para todos sobre a Inquisição em Portugal. Vou tratar da absolvição de uma mulher, uma das poucas sentenças absolutórias da Inquisição envolvia, Luciana, veja só, uma mulher mineira, mas não uma mulher qualquer. Esse caso está descrito no livro A Escravidão, volume 2, do jornalista, e hoje pode-se dizer também historiador, Laurentino Gomes. É uma trilogia que ele lançou ano passado, e logo no início do segundo volume dessa trilogia, ele trata do caso da Luísa Soares. E o caso dela talvez seja bastante elucidativo para a gente compreender a profundidade da desigualdade no Brasil, da desigualdade estrutural, em dois vetores fundamentais, a questão de gênero e a questão de raça. Bem, quem foi Luísa Soares? Naturalmente, uma negra escravizada que foi acusada por um casal de mineradores de matar 2 dos seus filhos. E a acusação, inclusive, era bastante sofisticada, porque envolve um outro elemento muito comum na trajetória das mulheres. É que, como é que uma negra, numa senzala, entraria na casa dos senhores para matar? Segundo o que consta dos autos, ela teria se transformado por bruxaria numa borboleta, entrado, então, na Casa Grande, transformado-se novamente em mulher e matado os 2 filhos, inclusive o bebê. E não satisfeita em tê-los matado, ela teria, inclusive, usado depois, desterrado os corpos para usar em rituais supostamente de bruxaria. Luísa foi punida severamente pelos 2. Eu não sou capaz de descrever completamente a punição que ela sofreu, mas ela foi tisnada com cera quente nas suas partes, nos seus órgãos sexuais. O seu globo ocular foi retirado. E, naturalmente, depois desse tratamento pedagógico, ela confessou o crime, né? Inclusive de ter se transformado numa borboleta e depois numa mulher, novamente, para assassinar essas 2 crianças. Esse caso é tão escabroso, né, que a própria Inquisição, quando recebeu os autos, na verdade, o desaforou e o levou a Lisboa, e é um caso raro, porque a Santa Inquisição,
né, que estatisticamente não absolvia ninguém, absolveu Luísa, depois de observar, né, a profundidade, a extensão do tratamento que lhe foi destinado pelos seus patrões. Por que estou evocando o caso de Luísa? Exatamente por conta desses dois marcadores históricos que envolvem a trajetória da mulher e a trajetória da mulher negra no Brasil. Se há alguma forma de descrever a vulnerabilidade no Brasil, é exatamente a partir desses dois elementos fundamentais. A mulher no mercado de trabalho, a mulher como produtora e reprodutora do trabalho humano e, especialmente, a mulher negra são as pessoas mais vulneráveis da trajetória da sociedade brasileira. Eu vou me permitir compartilhar com vocês aqui alguns dados, né? Não que eles sejam fundamentais para a gente compreender a minha fala, mas porque eu acho que são estratégicos e estruturais do que pode, do que é e do que pode ser o mercado de trabalho no futuro no Brasil. Não sei se vocês já estão vendo aí a tela. Eu vou começar aqui a apresentação. E quando a gente fala de trabalho escravo, esse mapa aí já tem uma certa defasagem, ele já é de 2014, nós estamos falando de um fenômeno que, na globalização, abrange todos os países, né? Se estima aí que atualmente haja cerca de 50, 70 milhões de pessoas escravizadas. Nessa época, a estimativa estava em 36 milhões. Homens e mulheres, evidentemente, né? Mas por que é importante falar da mulher quando a gente fala de trabalho escravo contemporâneo? Que já não é mais, né, algo similar à forma da escravidão histórica e a forma da escravidão que formou o Brasil, né, que era um modo de produção ligado a licitamente compra e venda de pessoas, né, que eram transformadas em coisas. Mas é importante falar exatamente porque as mulheres têm uma trajetória fundamental na reivindicação dos direitos sociais, mas elas são também a parte mais discriminada dentro do mercado de trabalho e sistematicamente discriminada. Na indústria da moda, não é? Eu acho que a gente pode a denominar assim, isso fica evidente. Vejam só, nessa fotografia vocês veem a remuneração que uma mulher ganhou para costurar esse vestido. E quanto ele custaria nas araras das grandes redes de fast fashion. Reflitam se é razoável que ao longo da cadeia produtiva, quem fez a peça retém apenas 60 centavos do preço. Não é? Se é razoável e sustentável nós termos cadeias produtivas que, ao longo das suas várias etapas de produção, a retenção de valores se dê nesta proporção. E por que eu estava falando das mulheres, especificamente entre as escravizadas? Porque quando a gente pega os números internacionais, você percebe que é intensiva a utilização de mulheres e meninas dentro das cadeias produtivas mundiais. E elas representam, segundo aqueles dados que a gente estava vendo inicialmente, cerca de 71% das pessoas vulnerabilizadas e submetidas à condição análoga à escravidão. E aí junta-se um outro elemento muito presente nos tempos contemporâneos, que é exatamente o fato de que a escravidão vai atingir de modo mais intenso também um outro marcador de vulnerabilidade, que é a migração. 25% deles são escravizados. E
Curiosamente, né, e a partir desse dado a gente pode avaliar o quão complexo é o problema do trabalho escravo contemporâneo e o fenômeno do trabalho escravo contemporâneo nas cadeias produtivas, é que, segundo as estimativas do Fórum Global de Observação da Escravidão Moderna, cerca de 74% dos escravizados o são para atividades sexuais. E é por isso que vocês vão perceber um certo conlundo entre esses dados, né, e os dados que envolvem o que nós temos de libertação de trabalhadores escravizados. Vejam só, vejam que aparente paradoxo, né? Os escravizados no mundo, então, em tese, né, hegemonicamente, são mulheres. Mas quando a gente pega os dados de libertação de pessoas escravizadas no Brasil, isso não aparece nessa monta. Ao contrário, né? Cerca de 95% dos libertos no Brasil, né, pelas operações do Grupo Móvel, são homens. E homens com certa disposição ao trabalho manual, né, porque, como regra, são jovens, têm entre 18 e 34 anos, e também não têm acesso, né, aos bens fundamentais da cidadania, inclusive a educação. Né? 40% dos libertados são simplesmente analfabetos, mas se olharmos assim, a quase 90% deles, né, não completaram o ensino fundamental. Então, é um número realmente impressionante quando você faz essa associação entre escravos e educação. Mas e por que ocorre, então, essa distinção entre o fenômeno em nível global e o fenômeno brasileiro? Quero crer, você já deve ter descoberto aí o conundro, é que se trata simplesmente de sobre o que a gente lança luzes. As nossas luzes do sistema de fiscalização do trabalho escravo contemporâneo recorrentemente são lançadas em atividades que, na divisão sexual do trabalho, são vistas historicamente como atividades laborais próprias dos homens, né? Então, isso envolve agricultura, pecuária, né? Coisas que são intensivas em mão de obra manual e principalmente em força física. Se lançássemos as luzes sobre outras dimensões do mercado de trabalho, nós veríamos aí sim, né, a presença frequente das mulheres. E nós temos um outro problema com isso, é que no Brasil nós até asseguramos a ideia da liberdade de dispor do corpo. Então, o Código Brasileiro de Ocupações tem a prostituição como atividade autônoma e livre. Mas o trabalho subordinado sobre atividade sexual, esse é ilícito, né? Porque há tipos penais previstos no Código Penal brasileiro que impede esta, digamos assim, intermediação de mão de obra. Mas o próprio comitê deste tribunal, né, certa vez teve que deslocar juízes para atender uma chamada de emergência, e é nesse sentido que o comitê funciona. O comitê não elabora políticas, mas o comitê trabalha na perspectiva de emular políticas públicas e, dentro do âmbito do Poder Judiciário, no âmbito do Tribunal Geral do Trabalho da 15ª Região, busca desenvolver atividades de cooperação para que magistrados sejam deslocados rapidamente para atender medidas judiciais urgentes que sejam necessárias no que tange à investigação e ao combate ao trabalho escravo contemporâneo. Pois bem, numa dessas diligências, um colega foi acionado e ele simplesmente teve que atender mulheres que estavam sendo exploradas sexualmente, em massa, né? Era uma verdadeira produção em massa de atividade sexual, próxima de uma das maiores feiras agritecnológicas do mundo, né? Que é aqui no estado de São Paulo.
E era exatamente a presença do trabalho feminino. Só que esse trabalho é proibido. Nós não temos uma regulação específica para proteger o trabalho dessas mulheres que, em vulnerabilidade, são submetidas ao trabalho escravo contemporâneo na modalidade de exploração sexual. E vejam só, né? Aproveitando agora um pouco da fala da Luciana, se nós formos ver ao longo do processo de modernização do Brasil, nós vamos perceber a consistente participação feminina, o aumento consistente da mulher na população economicamente ativa no Brasil. Né? Ela sai de 13% nos anos 50 e, nos anos 2010, já chega a 50% da população feminina. E, se nós olharmos isso em termos mundiais, nós vamos ver que também a força de trabalho tem aumentado no mundo. Isso quer dizer, a população economicamente ativa, em nível mundial, vem aumentando consistentemente. Né? Esses dados aí são dados de 91 até 2019. Veja que no âmbito mundial, né, você sai de cerca de 2,5 milhões para quase 3 bilhões e meio de pessoas ingressando no mercado de trabalho, colocando a sua força de trabalho à disposição das atividades econômicas. Mas o que isso tem a ver, então, com o trabalho escravo contemporâneo e com as cadeias produtivas? Bem, primeiro, eu acho que isso não deveria chamar a atenção para esta frequente ideia de que a tecnologia, e vivemos numa sociedade intensiva em tecnologia, que esta sociedade está levando à extinção do trabalho, e principalmente do trabalho subordinado. Os dados não demonstram isso. Aquela aspiração de Aristóteles, né, que ao defender a escravidão na Grécia Antiga, que as máquinas um dia iriam libertar todos os homens do trabalho, como uma visão rosa, né, não se mostram reais no mundo contemporâneo. O que nós temos é a ampliação consistente da força de trabalho, do uso do trabalho subordinado, mas da degradação da qualidade do trabalho. Esse é o ponto. O trabalho cada vez mais executado sem direitos e que o diga o trabalho plataformizado no mundo todo, especialmente no Brasil. Se nós vermos aqui, eu já me encaminho para encerrar a minha fala, os dados específicos sobre mulheres no mercado de trabalho, vocês vão ver nessa linha azul, e azul claro trata do Brasil, esta linha vermelha, esta linha amarela, tratam do cenário mundial. Então, nós vamos ver aí, né, que também o emprego em escala mundial vem se elevando desde 91 até hoje. Isso explica, inclusive, a dinâmica capitalista no continente asiático. Né? E também, na linha vermelha, nós vemos o aumento da empregabilidade feminina, ainda que a qualidade do trabalho, do posto de trabalho, esteja frequentemente em descenso, inclusive nas economias centrais. E por que isso é relevante lembrar? É relevante lembrar isso porque nós estamos em tempo, né, a pandemia, mas mesmo antes da pandemia, a desigualdade vinha chamando a atenção de autores pelas dificuldades que isso cria para o desenvolvimento sustentável. Não por outra razão, né? A Agenda 2030 da ONU, que bem poderia ser a simples reprodução em escala mundial da Constituição Brasileira de 1988, ela trata exatamente em várias dos seus eixos, né, da questão da diversidade no ambiente de trabalho, da equidade no ambiente de trabalho e da sustentabilidade no ambiente de trabalho. E, atualmente, é cada vez mais comum, né, e nós vemos isso no jornal o tempo todo, as empresas dizerem que vão desenvolver estratégias de ESG, né, que, para quem não gosta do anglicismo, em bom português, nós podemos traduzir por GAS, né, gestão ambientalmente e socialmente sustentáveis, e que para chegar neste nível só é possível se nós operarmos as cadeias produtivas
numa perspectiva de desenvolvimento de estratégias de equidade de gênero, de diversidade de gênero e de diversidade social. Mas, fundamentalmente, isso tem que ter uma estratégia que nos conduza à redução da desigualdade, inclusive da desigualdade remuneratória, não só entre homens e mulheres, mas entre as hierarquias que ainda existem dentro das empresas e das organizações públicas. Sem isto, é muito difícil que a globalização produza resultado distinto do que a constante ampliação, não só do trabalho e da população economicamente ativa, mas também da exploração de homens e mulheres dentro do trabalho escravo contemporâneo. Porque se tudo é reduzir o custo, sistematicamente reduzir o custo unitário de produção para ampliar a remuneração dos detentores de riqueza, né, a estratégia de construir empresas que sejam ambiental e socialmente sustentáveis, né, não vai sequer sair da estratégia de marketing. Como neste congresso há aqui advogados que atuam nas mais variadas corporações públicas e privadas, eu queria chamar a atenção para esta necessidade. É necessário, e aí parafraseando John Rawls, é necessário que a gente retire o véu da ignorância quando da partida de implementação de estratégias de desenvolvimento dentro das cadeias produtivas. É necessário parar de usar uma estratégia de cegueira deliberada, tá, para evitar se responsabilizar dentro das cadeias produtivas. As mulheres que trabalham na indústria da moda, elas continuarão a trabalhar na indústria da moda. Se as empresas pretendem que essas mulheres não sejam escravizadas ou que não trabalhem em ambientes degradados, é necessário que elas tenham códigos de integridade para as várias dimensões do desenvolvimento humano, inclusive do mínimo existencial do ponto de vista remuneratório, do mínimo existencial do ponto de vista do exercício de direitos civis e dos direitos e da corresponsabilidade pela existência das famílias e dos cidadãos, inclusive na perspectiva das empresas. Sem isto, toda a estratégia de desenvolvimento baseada em ESG ou em GAS será confinada apenas a ações de social washing, a ações de marketing que não têm nenhuma densidade. Sem isto, nós poderemos até não ver mais Luísa Soares dentro das relações sociais, mas veremos pessoas invisíveis. Se eu pudesse projetar para vocês qual deve ser a imagem de uma cadeia produtiva, eu queria lembrar um pouco do cuidado que as mulheres têm consigo mesmas e com todos nós. Então, pensem não apenas na estratégia hierárquica de redução de custos, mas pensem nas estratégias que os elos das cadeias produtivas podem ser como essas mulheres, cada uma cuidando da outra, né, desde a infância. Muito obrigado a todos. Muito bem, meu caro doutor Barberino, como sempre, bastante didático, analisou corretamente as questões atuais, né? São dramáticas as colocações, os números trazidos aqui, relembrou bem aquela operação que tivemos numa determinada feira, né? Porque as mulheres têm essa questão da exploração para sexuais, exploração sexual, muito importante, e a sua propositura final, como bem relembrou, um congresso desse porte está sendo assistido por pessoas que teriam condições de acolher essas questões colocadas por Vossa Excelência. Muito bem. Agora, já partindo para o nosso encerramento, mas eu não queria deixar de fazer uma pergunta aqui à nossa ilustre convidada, doutora Lutiana. Por favor, doutora, só uma perguntinha aqui, da Paula Araújo Oliveira, Levi.
Ela diz que concorda com a licença parental, mas a doutora entende que a questão da amamentação pode ser um entrave prático para a aderência do pai à licença, ainda que aprovada? Só o microfone, doutora. Só o microfone, por favor. Desculpa. Primeiro, quero agradecer mais uma vez, doutor desembargador JB João Batista, como carinhosamente nós do Quinto chamamos, que honra o Ministério Público, João Batista Martins César, desembargador Eduardo Zanella, pelo honroso convite, doutor Marcos Barberino, que muito me ensinou nessa palestra. Já tomei nota aqui da obra e eu vou adquiri-la. Essa pergunta é muito importante e não tem nenhuma vez que eu fale que ela não é a primeira pergunta a ser feita. Antes de respondê-la, eu gostaria de dizer que nas minhas pesquisas, eu fiz um trabalho de campo com inúmeros pediatras sobre essa questão. Foi uma questão realmente importante. E todos me disseram o seguinte: a amamentação é um ato de amor. Eu posso até dizer, eu tive a felicidade de poder amamentar, mas ela pode ser facilmente substituída por outros produtos. Eu posso dizer do NAN, ou qualquer outro pozinho bem indicado pelos pediatras. Como ato de amor, a amamentação da mãe pode ser substituída pela mamadeira do pai, porque a amamentação, ela tem esse aspecto de vínculo, de criar um vínculo muito grande. E a gente sabe que o amor, o afeto, ele é construído dia a dia, tanto que pais e mães que não têm contato com os filhos, eles tendem a se afastar. O amor é aquela plantinha que todo dia a gente rega, a gente cuida. Então, assim, eu quero deixar muito claro, doutor Zanella, eu sou completamente a favor da amamentação. Mas ela pode ser feita... Gente, nós estamos na Revolução 4.0, onde máquinas ensinam para máquinas. Uma troca, uma substituição absolutamente possível. Pelo NAN, aí eu não vou fazer propaganda de produto, qualquer outro produto em pó, onde o pai coloca seu filho aqui e com todo o amor do mundo dá mamadeira. O que eu pretendo é uma sociedade inclusiva, onde pai e mãe tenham a mesma presença, os dois são absolutamente necessários, tanto na criação dos filhos, quanto no combate à discriminação, na divisória da licença parental. Eu quero uma sociedade para branco, para negro, para mulher, para homem, para criança, para velho. Os meus melhores ideais é uma sociedade para todos e todas. Muito bem. Doutor Barberino, algumas considerações finais, doutor? Doutor Barberino? Meu microfone estava desligado. Acontece. Desculpe, acontece. Desculpe a vocês. Olha, eu só queria, Zanella, mais uma vez, agradecer a possibilidade de estar participando dessa mesa com vocês e agradecer a Luciana pelo cuidado com que tratou de um tema tão complexo e que envolve realmente uma questão fundamental para que as pessoas, dentro das relações familiares, tenham relações não só mais iguais, mas mais afetuosas, né? A proposta disso envolve exatamente isso, né? Mais afeto e responsabilidade distribuída das famílias. Eu agradeço a vocês a possibilidade de participar desse painel. Muito bem. Então, finalizando, quero agradecer novamente a doutora Luciana, parabéns, o meu caro doutor Marcos Barberino. Eu costumo dizer que é o nosso coringa do comitê, né? Está sempre à nossa disposição. E os dois são pessoas envolvidas com as respectivas instituições. Parabéns, e vamos, então, considerar encerrado esse nosso painel. Muito obrigado, viu, pela participação.